pastor jogou a bola para mim. E então nós vamos falar sobre um tema, o qual a gente ouve muito falar, na verdade. Não é um tema muito novo, mas é um tema necessário. É um tema qual nós precisamos aprender muito. E eu vou pedir vocês para abrirem a Bíblia de vocês em Romanos 12, 1 e 2. Quem achou, diz eu amo Jesus. Quem não achou, diz eu também. Amém? Ah, vocês não entraram na brincadeira. Mas vamos lá. Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim: portanto, irmãos, vos exorto pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos esquemas desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só para a introdução, eu vou falar um pouquinho sobre o culto racional. Porque a gente vai falar sobre cura. E um dos processos muito importantes de cura é a consciência. É você ter consciência que você tem uma enfermidade, não é certo? Quando a gente está sentindo uma dor, a gente vai no médico, ele nos dá a informação sobre qual enfermidade a gente toma um medicamento para tratar aquela enfermidade. Então, o início da cura, ela é a gente ter consciência, é a gente ter culto racional. E hoje eu vou trazer, não sei se é novidade para vocês, mas sobre o que de fato é um culto racional. Diferente do que popularmente é ensinado para a gente, o culto racional não é um culto público sem choro, sem emocionalismo. Isso é um pensamento popular. A ideia de um culto que não envolve as emoções. Então, a gente fala, né, um culto racional. Eu não chorei, eu prestei um culto racional. Mas, na verdade, o que Paulo está nos chamando a fazer é nós nos apresentarmos como sacrifício vivo. E há um grande paradoxo aqui, que é sacrifício. O que é sacrifício? É morrer ou matar, não é certo? Então, é morrer ou matar. Sacrifício. Para sacrificar algo, você mata. Mas a outra parte é vivo. E vivo fala de vida. Então, Paulo está falando sobre uma morte consciente. Sobre um sacrificar vivo. Sobre você sacrificar vivo. Então, Paulo está nos chamando, como está escrito em Colossenses 3, 5, o seguinte: portanto, eliminai as vossas inclinações carnais, prostituição, impurezas, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. O que Paulo está nos convidando é ter um culto onde nós matamos o nosso velho eu, a nossa velha natureza, onde nós entregamos a nossa velha natureza ao Senhor. Esse é um culto racional. É quando eu dou ao Senhor aquilo que eu era. Quando eu entrego, olha, estou entregando como sacrifício. Eu estou indo ao Senhor como sacrifício vivo. Ainda em vida, eu mato alguma parte de mim. E essa é a velha natureza. Vocês entenderam? Então, o culto racional é quando você conscientemente mata a sua velha natureza. E aí Paulo vai falar que pela renovação da mente e não nos moldando ao mundo. Ou seja, metanoia, transformação de mente. Então, o culto racional é colaborar com Deus, destruir mentiras, ser intencional no processo, viver dores necessárias e ser aberto ao confronto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ter consciência é o primeiro passo para a gente ficar livre da rejeição.
Não há como melhorar alguma coisa que você não sabe. Se eu não sei que a dor que eu estou sentindo na barriga é uma intolerância à lactose, eu não vou parar de tomar o leite, certo? Vou continuar tomando. Eu vou continuar ingerindo aquilo vai continuar fazendo mal a mim. E a mesma coisa sobre as emoções. Não há como a gente querer curar algo que a gente não sabe de onde veio, por que razão está ali e como cuidar da alma, como tratá-la. Então, quando nós nos tornamos conhecedores, nós conseguimos tratar. E hoje a gente vai conhecer um pouco da rejeição, para que a gente possa tratar ela. Então, em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, diz assim: pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios, toda a arrogância que ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para a obediência a Cristo. Então, nós temos 3 coisas apresentadas nesse versículo. Primeiro, fortalezas. E fortalezas aqui é o mesmo que crenças. Eu vou explicar para vocês o que são crenças dentro da psicologia. Também tem aqui raciocínio. E o que é raciocínio? Raciocínio é um pensamento consciente. É tipo assim, hoje eu estou aqui aprendendo algo, você está raciocinando. E existe também o pensamento. Então, o pensamento produz um sentimento, que produz um comportamento, que produz um hábito, que produz um resultado. Esse é o esquema. Eu penso, eu sinto, eu me comporto e eu tenho resultado. Dentro do ciclo de rejeição, basicamente funcionaria assim. Eu penso que eu sou rejeitada. Então, eu sinto a rejeição e eu vou me comportar como uma rejeitada. Como eu vou me comportar como uma rejeitada? Eu vou chegar nos lugares mais quieta. Eu vou escolher o lugar, o último lugar, a última cadeira da última fileira da igreja. E eu vou ficar lá. E aí esse comportamento vai fazer o quê? Vai reverberar para uma outra coisa, que é o hábito. E aí eu vou deduzir que ninguém gosta de mim. Eu sou rejeitada. Mas espera, eu sentei na última fileira, na última cadeira, saí sem falar com ninguém. E aí o ciclo continua. Então eu penso que sou, sinto que sou, me comporto como sou, tenho hábito e o resultado. E isso vira um ciclo vicioso. Esse ciclo vai continuar. Então, com tantas repetições, isso se torna uma crença. E as crenças, olha para você ver como crenças são fortalezas, tá? Esse é o significado de crença. Crenças são pensamentos absolutistas, ou seja, pensamentos que têm peso de verdade, que norteiam a nossa percepção de nós mesmos, dos outros, da realidade e do mundo. Também são norteadas por escolhas, decisões, ações e realização, senso de felicidade e de sentido de vida. As crenças são formadas por repetições, que assumem que algo é verdadeiro ou provável. Ela é uma fortaleza na mente. Então, lembra do versículo? As nossas armas, as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas são poderosas em Deus para destruir crenças. E essas crenças, elas ainda existem 2 tipos. Existem as limitantes e existem as que te impulsionam, as impulsionadoras. Então, se eu penso e se eu creio que eu sou rejeitada, eu vou continuar agindo como rejeitada. Quem aqui assistiu aquele filme que está rolando Divertidamente? Vocês lembram daqueles fios que ela jogava lá, a bolinha, e subia um fio? E formava o ser Riley, né, esse nome? Aquilo são as crenças.
Aquilo é a crença. Então, um pensamento que ficou ali, se tornou importante demais, foi jogado e virou uma crença. Só que as armas de Deus são poderosas para destruir essas crenças irreais. Então, eu dei um panorama, basicamente, do que acontece na psicologia. Então, eu penso, eu sinto, eu me comporto, viro um hábito e eu tenho resultado. Se eu penso que eu não sou amada, eu me comporto como não sou amada, sinto que eu não sou amada e o ciclo continua. E esse ciclo vai continuar. E na nossa vida como cristãos, muitos de nós ainda continuam nesse ciclo. Eu penso, eu sinto, eu me comporto, viro um hábito, um resultado. Eu penso, eu sinto, viro um hábito, um resultado. E continua. E constantemente isso continua. Então nós vamos ter grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, ainda lidando com rejeição. Ainda sofrendo por não serem aceitos. Pegando muitas obras, fazendo muitas coisas para serem aceitos. Ou o contrário também, ou não se importando. Porque a rejeição, ela se divide em dois estados. Ou o estado do rejeitado vítima, ele é sempre a vítima da rejeição, sempre estão me rejeitando, não me amam, não me querem, não sei o quê. Sempre como a vítima, mas existe o que lida com a rejeição rejeitando. Então, ele é sempre o que impõe, ele é sempre o líder. Olha, não, você não vai fazer isso. Ele sempre é o que maltrata, ele é sempre o que rejeita. Ele sempre está nessa posição. Antes dele ser rejeitado, ele rejeita. Então, deixa eu beber. Está um pouco técnico, eu sei. Mas a gente vai chegar na Bíblia. O significado da palavra rejeição quer dizer o quê? Ato ou efeito de rejeitar. O oposto de aceitação. A palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado como não tendo algum valor. Esse é o cerne do sentimento rejeição. Essa é a ideia da rejeição. Eu não tenho valor. Eu não sou aceito. Eu não sou amado. Só que Deus, Ele não nos criou para sermos rejeitados. Ele nos criou para sermos aceitos por Ele. Amados e apreciados. Nós somos feitos em amor. Essa é uma verdade que nós precisamos ensinar à nossa alma, à nossa mente. E tudo que nós carregamos hoje é resultado da nossa infância. T.D. Jakes diz o seguinte, que as linhas escritas na infância são as rugas da velhice. Tudo veio da primeira infância. Tudo que nós vivemos veio do ato de ser criança. Vocês têm crianças aí. Desde a nossa formação no ventre, Piaget criou 4 fases do desenvolvimento humano. O primeiro é de 0 a 2 anos. A segunda fase é de 2 a 7 anos. A terceira fase é de 7 a 12. E a última fase é de 12 até a vida inteira. Então, desde o ventre, nós somos atacados. Desde o ventre, nós temos um inimigo que quer destruir a nossa alma. Desde o ventre. A rejeição, ela pode ser implantada no coração de uma criança como uma semente. Desde o ventre. A ciência comprova. Em todas as anamneses que você for fazer com o seu filho ou com você, a primeira pergunta é como foi a sua gestação. Você sofreu rejeição na sua gestação? Você sofreu algum problema emocional? Então, desde o ventre, o diabo trama contra a nossa vida. Desde o ventre, nós estamos sendo atacados. Então, eu vou falar alguns sintomas da rejeição. E aí, agora pega, que eu quero que vocês fiquem muito atentos. Todos nós. Eu fazendo isso, eu fiquei, vixe.
Porque existem sintomas, na verdade, aqui agora eu vou falar sobre as causas, o que pode causar a rejeição na nossa vida. Como eu falei, desde o ventre da nossa mãe, Satanás, ele ataca a gente. Desde pequenos, desde quando nós ainda somos substâncias informes. O diabo está tramando, o diabo está planejando lançar sementes sobre a sua vida. E aí você cresce, você não entende porque você sente assim, por que você sente isso? Desde pequena. Então, algumas causas principais da rejeição. Então, a gravidez indesejada. Quando uma mãe não planeja a gravidez e o filho vem. Isso é uma causa, pode desencadear a rejeição. Aborto desejado ou planejado, ou tentado. Uma mãe que tenta aborto na gestação. Provavelmente seu filho vai lidar com rejeição. Uma criança nascida com sexo errado, ou seja, a mãe e o pai queriam um menino e veio uma menina. Ou o contrário, isso também pode gerar rejeição desde o ventre. Uma criança nascida com deficiência, incluindo deficiências de aprendizagem. A mãe tinha uma expectativa pelo filho e quando vê que o filho tem algum problema, ela passa até mesmo por luto. É muito comum no relato de mãe com filhos com deficiências falarem de sentir luto por não ter o filho que ela planejou. Então, outra coisa são problemas físicos, comparação com o irmão, a adoção. Ela também gera, a criança que é adotada, ela também passa por isso porque ela sofreu abandono. Então, os pais abandonaram e ela quer entender, por que eu fui abandonada? Se nem meus pais me quiseram, você acha mesmo que alguém vai me querer? Essa é a mentalidade, essa é a crença criada nessa criança. A morte de ambos os pais, a morte ou de um ou de outro, ou de ambos os pais. Abuso físico, verbal, sexual e emocional. Privação de amor. E aqui eu quero falar de uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um termo que é órfãos de pais presentes. Isso é duro. São crianças que carregam um sentimento de orfandade, mesmo tendo pais presentes. Mesmo tendo pais casados. Cresceu ali. Eu tenho meu pai e a minha mãe, mas ainda assim cresceram com sentimento de rejeição. Isso vem da privação de amor. Pais que muitas vezes estão gastando tempo, trabalhando, indo para fora de casa, mas não dão amor aos filhos em casa. Aí você pode falar assim, mas eu estou amando, dando dinheiro. Só que o seu filho não entende isso. E aí eu volto para o que Piaget fala, que é o período de 0 a 2 anos e de 2 a 7, que é quando a criança ela vive no egocentrismo. Ou seja, a ideia da criança é que ela é o mundo. Não existe um mundo fora dela. Ela é o mundo. Então, quando a criança vê o pai privando ela de amor, ela não vai entender que, não, mas o meu pai está trabalhando, ele me ama porque ele está pagando as contas de casa. Ela vai entender o seguinte, ele não me ama. Ele quer passar o tempo fora de casa porque ele não me ama. Outra coisa são crianças vítimas de circunstâncias de pais com problemas mentais. No livro da Joyce Meyer, sobre raízes da rejeição, ela conta de uma história de uma menina que o pai tinha problemas mentais. Tinha um transtorno mental. E ela olhava para o pai e ela via o pai sentado, comendo ali com ela, e ela falava assim, ele não me ama. Ela não entendia que o pai tinha problema mental. Ela não entendia que o pai tinha um transtorno mental. Ela só conseguia ler a única informação, o meu pai não me ama. A outra coisa
é a rejeição de colegas, e isso aí já entra na adolescência. Conflitos dentro de casa, rejeição de casamento, separação. Isso também gera um ambiente propício para rejeição. Então, a rejeição, ela é uma das armas favoritas do diabo para atacar a gente, para parar a gente. Ele não espera muito para plantar isso. Como eu falei, ele está lançando isso desde o ventre. Ele está gerando um ambiente de rejeição. Ele está gerando instabilidade. Ele está gerando o lugar onde você acha que você não é amado. Ele faz você acreditar que você não foi uma obra planejada pelo Senhor, mas que você foi um erro, que você foi um acidente. Ah, nem minha mãe me queria, minha mãe tentou me abortar 3, 4 vezes. Eu já vi gente falar isso. Eu já vi gente falar assim, ah, meu pai nem me quis, meu pai engravidou a minha mãe e foi embora. Então, o diabo está sempre usando essa ferramenta contra nós. E como eu falei, a rejeição, ela não começa como uma árvore frondosa. Olha ali a árvore. Ela começa com uma semente lançada. Uma única palavra. E para a criança, lembra que a gente sempre usa uma afirmativa que é assim, o coração da criança é de quem chegar primeiro? Exatamente por isso. Porque na primeira fase da criança, ela está experimentando tudo pela primeira vez. Tudo pela primeira vez. Tudo que ela faz é novo. Ela está experimentando o mundo. Na primeira fase, é o sensório motor, ou seja, ela experimenta pelos sentidos. Então, tudo que ela ouve, tudo que ela sente, tudo que ela toca. Então, pega o pé, bota na boca, não é para comer, tira. A criança, ela toca, ela pega. Na segunda fase, ela já está mais ali, tipo, entendendo, tem uma dinâmica aqui. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eles cuidam de mim. Olha, eles têm que cuidar de mim. Eles têm que me cuidar. Então, a rejeição começa com uma semente plantada na nossa vida por meio de vários fatos que nos acontecem. Seja por meio de uma palavra, de um olhar, de um toque. Uma coisa minúscula para a criança é uma coisa grande. Eu já ouvi casos de crianças sofrerem por anos, de adultos sofrerem por anos com rejeição, porque um colega negou uma única bala. Falou, não quero. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa é fraca da mente. Não, porque o diabo usa tudo. As mínimas coisas. As pequenas coisas. Então, ele planta profundamente para que ela se desenvolva uma raiz. E essa raiz se tornará um dia uma árvore. E Deus, olha o que Deus vai dizer para o povo em Isaías 61:3. A ordenar que se dá uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de prantos, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O Senhor nos compara a uma plantação, a uma árvore. Então, não é novidade que o Senhor, na Bíblia inteira, vai falar sobre fruto, sobre árvore, sobre semente. Não é. Ele vai falar do fruto do Espírito. Fruto da onde, gente? Numa árvore. E esses dias eu ouvi uma expressão tão bonita que assim, eu como árvore não posso comer do meu fruto. Certo? A árvore ela não come do fruto dela. Outra pessoa come. Outra pessoa arranca e come. Então, se eu sou uma árvore que estou arraigada na rejeição, as pessoas vão arrancar o fruto e vão comer o quê? Rejeição. Vão arrancar o fruto e comer o quê? A amargura. Mas se eu estou arraigada em Cristo, as pessoas vão arrancar o fruto, vão comer e vão provar de quê? De amabilidade.
As pessoas vão arrancar o fruto e comer bondade. As pessoas vão arrancar o fruto e vão comer fidelidade. O Senhor nos chamou para sermos como árvores. Mas antes de sermos árvores, nós precisamos entender que semente está sendo plantada no nosso coração. Antes de darmos frutos, nós precisamos entender qual é a raiz, de onde vai vir essa árvore. Será que é do Senhor ou da rejeição que ainda habita em mim? Aquilo que você está enraizado determina que fruto você vai dar na sua vida. Se você estiver enraizado na rejeição, no abuso, na vergonha e na culpa, aqui estão os frutos que você vai dar: rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, escapismo, ou, para alguns, a famosa desatenção, crítica, pobreza, medo de todos os tipos, desesperança. Uma pessoa na defensiva, então aquela pessoa que sempre está na defensiva, você fala: oi, Dimitri, tudo bem? Tudo bem o quê? O que você quer? Você já viu pessoas assim? Tem. Oi, fulano, tudo bem? Ah, que não sei o quê. Já começa a te atacar, então são pessoas na defensiva. Dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes e perfeccionismo. E aqui está o ponto, porque todo mundo acha que perfeccionismo é bom. Perfeccionismo não é algo bom. Excelência é algo bom. Excelência é bíblico. O perfeccionismo também é fruto da rejeição. São poucos os frutos? Não. E tem muito mais. Eu nem coloquei porque ia demorar muito. Mas esses são alguns dos frutos. E a ideia de fruto, como eu falei, ela foi apresentada várias vezes na Bíblia. Em Mateus 13, o Senhor vai falar que nós reconheceremos os falsos profetas pelos seus frutos. Então, ele vai falar isso. Só ir lá em Mateus. Em Gálatas, ele vai falar que existe o fruto do Espírito. Então, se você estiver enraizado na rejeição, você vai pensar: bem, o meu real eu não é aceitável. Então, assim, eu vou precisar fingir. Então, a gente começa a caminhar pela busca da aceitação. A gente começa a buscar aceitação no olhar de alguém. Então, até aqui agora, é bem perigoso que eu esteja buscando aceitação. Tipo, olhar aquela carinha assim. Porque tem gente que busca rejeição em todas as coisas. Então, é um caminho muito, muito tênue. Daqui a pouco você está ali, buscando a aceitação, de alguma maneira, alguma aprovação. Joyce Meyer diz o seguinte: as raízes determinam os frutos. Frutos podres vêm de raízes podres. Frutos bons vêm de raízes boas. Nós precisamos estar enraizados no amor e na aceitação que vem de Cristo. Aí, bota aí, eu já acho que eu já li esse, Efésios 3, do 16 ao 19. Vamos ler. Ora, para que as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus nos chama para estarmos arraigados, enraizados no amor que Ele sente por nós.
A rejeição diz para você que você não é amado, que você não foi desejado, que ninguém te quis, mas a palavra do Senhor diz totalmente o oposto. Se a rejeição vem da ideia de não aceitação, nós temos que repreendê-la. Porque a palavra está cheia de versículos que dizem que nós fomos aceitos. Então, só para nós entendermos como algumas coisas podem ser construídas em nós, eu estou sendo bem técnica aqui, mas existem algumas necessidades na infância que nós recebemos e não recebemos. E aí vocês vão detectar. Se vocês tiverem um celularzinho para anotar, vocês vão botar assim, ó, primeiro, suprido e não suprido, quem quiser anotar. Entenderam? Então, vamos lá. Principais necessidades de uma criança. A primeira necessidade é um ambiente seguro. A necessidade de um lugar seguro. Então, uma criança que cresce num ambiente de muita briga, de pai larga o filho, deixa a mãe, faz isso, ela está num ambiente seguro? Não. Então, quando essa necessidade na nossa infância ela é suprida, você tem facilidade de desenvolver vínculo com pessoas. Mas quando ela não é suprida, você tem constantemente o sentimento de abandono, de solidão, de vontade de se isolar, dificuldades de acabar relacionamentos, de terminar trabalhos. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte para a gente. O Senhor quer nos curar dessa necessidade. E Ele diz assim, olha aqui, vai falar no Salmo 27:10. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, nós não precisamos mais ter medo de ficar isolado, de ficar abandonado, porque mesmo que minha mãe ou meu pai se esqueçam de mim, o Senhor não me abandonará. A segunda necessidade é conexão emocional. Então, é a necessidade de sentir afeto, de receber uma palavra de amor. Olha, eu te amo, filha. Vem cá, minha filha, eu te abraço. Tem pai que não faz isso com criança. Mas a criança, ela tem essa necessidade de ouvir só um eu te amo. Não é muito bem, você foi bem na prova. É, filho, eu te amo. E quando suprida, você consegue expressar e receber afeto, de sentir-se conectado com pessoas. Quando essa necessidade não é suprida, você evita situações sociais e relacionamentos. Você passa a não querer se envolver com outras pessoas. Você acaba se tornando aquela pessoa muito fria, sabe? Que não se importa com o que os outros estão sentindo. Ou o extremo também, o outro extremo. Você acaba se conectando demais. E para essa falha, para essa necessidade não suprida, em Deuteronômio 31:8, o Senhor diz: o Senhor é que vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Então, o Senhor, Ele é o próprio Deus que se conecta com a gente. Salmo 36 vai dizer, Israel vai cantar, todas as minhas fontes estão em ti. Então, o Senhor, Ele quer suprir cada lacuna. A terceira necessidade é de autonomia. Quando essa necessidade ela é suprida, você vai ver ou uma criança, um adolescente ou adulto que tem clareza dos seus pontos fracos e também dos seus pontos fortes. Ele vai se sentir capaz de fazer, mesmo sabendo que aquilo vai ser difícil. Quando não suprida, você vai ter insegurança, dependência emocional, pouca autonomia, então você vai sempre precisar de alguém que diga para você o que fazer. Então você é sempre aquela pessoa que diz, hein, você acha que essa roupa está boa? Hein, você acha que eu devo falar isso? Ai, como eu devo me portar? Você vai sempre basear a sua vida na opinião de outra pessoa.
Você vai ter medo de ser fracassado, você vai ter medo de ser vulnerável. Você vai sempre se sentir aquela pessoa desprotegida. E para essa necessidade não suprida, o Senhor vai dizer em 2 Coríntios 3:5, não sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A quarta necessidade é de limites. Sim, criança precisa de limites. Criança precisa ouvir não. Criança precisa aprender a entender que todas as coisas têm um limite estabelecido. Então, quando essa necessidade é suprida, você sabe dizer não quando necessário, você tem autocontrole sobre você. Você sabe olhar para uma coisa que te faz mal e falar assim, não vou fazer isso porque isso me faz mal. Quando isso não é suprido, você tem dificuldade de dizer ou receber não. E você não sabe até onde impor o limite. Então, as pessoas continuam pisando em você, as pessoas continuam maltratando, as pessoas continuam falando absurdos com você e você lá está lá assim, ó. Eu estou errada, desculpa, a culpa é minha, perdão, a culpa é minha. E para essa necessidade não suprida, o Senhor diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos chamou para um lugar de covardia. Deus não nos chamou para um lugar de medo. A quinta necessidade é de expressão, liberdade de expressão. Então, quando suprida, a gente sente confortável de dar a nossa opinião, de se comunicar, de conseguir se posicionar diante das coisas. Então, se eu estou vendo alguma coisa errada e eu não concordo com aquilo, eu vou chegar, não, isso está errado. Não é assim que faz. Mas quando não suprida, a gente se anula, a gente não dá opinião, a gente não se importa com os nossos sentimentos e a gente não consegue se expressar. E para isso, o Senhor nos diz em Jó 5:11, ergue os abatidos e os que choram são exaltados em segurança. A sexta e a última necessidade de uma criança é a de boa autoestima. Quando suprida, a pessoa consegue ser segura e reconhecer as suas qualidades com facilidade. Consegue se achar bela, bonita. Já quando não suprida, ela se sente inferior. Todo mundo é melhor que ela. Todo mundo faz as coisas melhor que ela. Ela se sente feia. Mesmo todo mundo. Você já viu aquela pessoa que mesmo quando todo mundo fala, nossa, como você é linda, ela fala assim, não, não sou. Ela sempre diz não para os elogios, porque ela é incapaz de ver a beleza dela. Ela não foi ensinada a ter autoestima. Ela não foi ensinada. Então, pais, vocês que são pais, digam para os seus filhos, filho, você é lindo. Filho, você é isso. Elogiem. Não excessivamente para não criar um narcisista, porque pode gerar o oposto. Mas elogiem quando for digno de elogio. Não pelo bom trabalho. Nossa, filho, você fez bom trabalho. Não, filho, olha, está vendo como você é capaz? Você conseguiu. Entenda. E para isso, para esse sentimento de incapacidade, para esse sentimento de feiura, o Senhor diz algo bonito no Salmo 139. Que é assim, os teus olhos me viram, a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os meus dias foram escritos. Sim, todos os dias foram ordenados, para que nenhum deles, quando ainda nenhum deles havia existido. Vocês viram tanto de coisa que o diabo usa contra a gente? É muita coisa. Não tinha como eu ser menos técnica aqui.
Porque há muitas coisas que o diabo usa para gerar dentro de nós a semente da rejeição, para que ela floresça e ela dê árvore e dê frutos contaminados, porque há um ciclo. Se eu vivo na rejeição, eu vou dar rejeição. Eu vou dar amargura. Todo mundo que comer da minha árvore vai comer frutos ruins. Porque eu sou uma árvore de semente, que nasceu de uma semente ruim. Já quando eu estou no Senhor, quando eu estou arregada no amor do Senhor, quando eu estou firmada no amor dele, eu vou dar um bom fruto. Eu vou dar o próprio Cristo. Porque em Gálatas não tem os frutos, é o fruto, é um fruto. Cristo é bom, Cristo é fiel, Cristo é manso, Cristo, entende? Nós vamos dar a Cristo às pessoas. Quando as pessoas vierem comer do nosso fruto, vão provar de Cristo. O diabo usa essas coisas contra nós. Ele está ao nosso derredor. A palavra de Deus, que em 1 Pedro, se eu não me engano, vai falar que o diabo fica como um leão ao nosso derredor, procurando a quem tragar. O diabo procura. E qualquer sinal de fraqueza, ele vai atacar. Ele vai atacar exatamente naquilo. Se o seu sinal de fraqueza for um olhar torto, você vai pisar na porta da igreja, a irmã nem sabe, ela vai te olhar e virar e... Ai, não. Ai, tá vendo? Não gosta de mim. Não gosta, não gosta, não gosta. Se a sua fraqueza for uma fala, uma entonação, a pessoa vai falar de um jeito com você, você vai falar assim, nossa, aquela irmã não gosta de mim, toda vez que eu vou falar com ela. E às vezes a irmã está cheia de problema. A irmã passou o dia todo ali, o irmão passou o dia todo ali pensando, resolvendo um problema, está ali cansada. E tipo, paz do Senhor, irmã, está vendo? Ela não gosta de mim. Está vendo como ela me olhou? Está vendo como ela falou? Porque nós estamos arregados na rejeição. E a rejeição, quando vira uma crença, ela contamina os nossos olhos para o mundo. Tudo a gente vai olhar pelo olhar da crença. E o maior sintoma da rejeição é a rebelião. Para quem já teve nas aulas de intercessão, eu sempre dou a aula do coração rendido, eu sempre falo da cultura do coração rebelde. E rebelião, ela se manifesta de várias maneiras. E do principal ponto é o direito. Isso pega. Mas eu tenho o direito de sentir raiva. Ela me olhou torto, mas eu tenho o direito disso. Eu tenho o direito de não perdoar. Ele me fez mal. Eu tenho o direito. Eu posso sentir isso. E o segundo ponto para a gente se livrar da rejeição é perder o direito. Perder o direito. Porque quando você perde o direito de sentir raiva, de sentir rejeição, você está dando nas mãos de Deus. E aí Ele trata. Então, quase todos nós provamos um tipo de rejeição. Não precisa necessariamente vir de um abuso, como foi o meu caso. Não precisa vir necessariamente de rejeição em casa. Talvez você passou a sua infância inteira em casa bem, mas chegou no período da escola, que é um período onde a criança entende que tem um mundo e ela quer ser aceita nesse mundo. E um colega olha torto, e aquilo é o fim, ninguém gosta de mim, eu preciso mudar meu cabelo, eu preciso fazer isso, aquilo. Então, a rejeição, ela é uma das armas de Satanás. E ele está sempre, constantemente nos atacando. E um dos perigos da rejeição, e isso aqui não tem nada a ver com o tema, mas eu vou falar, é de votos secretos. Vocês já ouviram falar disso?
Vocês já ouviram falar de votos secretos? Voto secreto é quando você lida com o sentimento de rejeição. Então, vamos dar um exemplo. Eu briguei com a minha irmã, e aí a minha irmã falou uma coisa terrível comigo, e eu falo assim, nunca mais eu falo com ela. Mas eu não expressei isso para ela. Eu expressei aqui dentro. Tipo, nunca mais eu olho na cara daquela pessoa. Nunca mais eu piso naquele lugar. Nunca mais eu faço aquilo. Nunca mais eu faço aquilo outro. Isso são votos secretos, são promessas que nos tornam cativos. Que nos deixam presos e enraizados na rejeição. Todo mundo que lidou com rejeição, ao menos uma vez na vida, fez um voto secreto. Eu nunca mais visto vestido. Eu nunca mais visto calça. Não, eu nunca mais amarro meu cabelo, porque eu lembro de um dia que eu fui na escola e zombaram porque eu fiz um rabo de cavalo. Eu nunca mais. Não gosto de rabo de cavalo. Então, esses votos secretos, eles nos prendem. E nós precisamos entender uma coisa. Só para finalizar, a gente está chegando no final. Em Cristo não há rejeição. Em Cristo não há. O próprio Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O diabo ainda continua a tentar soprar mentiras. O diabo continua a tentar armar ciladas. Aí você fala, Thaís, mas não falaram para mim que eu não sou digna. Eu vejo o jeito que as pessoas me olham. O diabo vai usar isso. São 5 sentidos. Vocês sabem para que são 5 sentidos? São os 5 mecanismos de entrada do corpo. Então, o tato, o paladar, a audição, o olfato e a visão. 80% das nossas informações que chegam no cérebro é por meio da visão. Então, é lógico que o diabo vai usar um jeito de olhar. Outro, a audição. A audição é o segundo, acho que, se eu não me engano, é 20% das informações que são coletadas são pela audição. Então, é lógico que o diabo vai fazer você ouvir coisas. É lógico que o diabo vai fazer muita coisa, vai te cercar por esses sentidos. Nós fomos criados, para que vocês lembram aqui, eu sempre falo da pericorese. Eu amo isso. Eu amo porque fala da criação como o resultado do ato de amor da Trindade. Nós fomos feitos em amor. Nós fomos feitos no transbordar de amor. Então, não existe uma razão para a gente continuar ainda se sentindo rejeitado. Não há porquê a gente carregar as marcas da rejeição quando nós fomos criados em amor. Nós fomos redimidos em amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça. A nossa redenção veio do ato do amor. Se rejeição é a não aceitação, isso não existe em nós. Porque em Cristo fomos aceitos. O nosso irmão leu no início do culto um versículo maravilhoso que diz: e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês não podem carregar o sentimento de solidão. Vocês não podem deixar a rejeição falar quando Deus mandou o Filho dele para que você fizesse parte da família. Você foi amado e aceito por Deus.
Hoje, todas as vezes que Deus olha para a gente, Ele vê Cristo. E todos aqueles que foram batizados foram revestidos de Cristo. Isso é lindo. Quando Deus olha para a gente agora, Ele não olha só a nossa pecaminosidade, Ele vê Cristo. Ele vê o próprio Cristo, Ele vê o sacrifício do Filho que foi se doar em amor numa cruz por nós. Não dá para nós não nos sentirmos mais amados. Não dá para carregar a rejeição. Quando Deus nos amou de tal maneira, tal quer dizer, tipo, não tem definição de tal, tão extravagante o amor dele que foi uma cruz. Só uma cruz podia expressar o amor que Deus sentia por nós. Então, se a rejeição vem do ato de não ser aceito, nós cristãos não podemos carregar a rejeição, embora o mundo irá nos rejeitar. Mas é quando nós entendemos que somos aceitos, nós conseguimos lidar com a rejeição do mundo. Nós conseguimos aprender e olhar para o mundo que vai nos rejeitar e não querer ser aceito. Porque o fim dos tempos fala que nós seremos perseguidos. Olha só, nós seremos apontados. Nós seremos rejeitados. Mas se a rejeição ainda tiver soberania no nosso coração, nós vamos negar ao Senhor para ser aceito. Nós vamos nos vestir como o mundo. Então, o próprio Cristo diz isso. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e... Espera aí que eu me perdi. E mentindo dizerem todo tipo de mal contra vocês. E o próprio Cristo foi rejeitado. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitou. Nós precisamos prestar um culto racional, porque a vida de Cristo também inclui sermos rejeitados pelo mundo, perseguidos. Se continuarmos com medo da rejeição, se a rejeição continuar, se nós continuarmos enraizados na rejeição, nós vamos fazer de tudo para ser aceitos. Nós vamos negar a Cristo para ser aceitos. Nós vamos negociar a nossa fé para ser aceito. E aí não vai ser mais só uma aprovação na família. Não vai ser mais o ser amado por um grupo social. Nós vamos negar o nosso Deus para sermos aceitos. E para você ver como o diabo é intencional. Desde lá, do seu nascimento, ele tramou toda uma estratégia para que um dia você negasse a Cristo por causa da rejeição. O diabo tramou todo um caminho para que no dia que você olhasse um grupo lá de pessoas falando de, que o crente não sei o que, não, eu sou meio crente, não, mas eu não sou igual a esse povo, não. Não, eu não penso assim, não. Não, eu não sou assim, porque dentro de você a rejeição ainda grita. Dentro de você a rejeição ainda diz. Se você não entregou a sua vida ainda para Jesus e lida com rejeição, eu tenho algo para dizer para vocês. Jesus diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Em Cristo não há rejeição. Em Cristo não há rejeição. Porque todos aqueles que foram para Cristo, Ele não rejeitou. Ele estava dizendo assim: eu não te rejeito. Eu não te rejeito. Então, só para finalizar, eu vou dar 5 passos para vocês. Agora eu vou finalizar, tá? Mas sabe por quê? Eu falei de culto racional no início? Porque o processo para vocês enfrentarem a rejeição não é hoje. Não é só hoje. Só esse culto. Vai ser constantemente, todos os dias da sua vida.
todos os momentos. E eu chamo esses 5 passos de arrependimento alegre. Esses 5 passos são para vocês fazerem, depois dessa aula, se vocês entenderam que existe raiz de rejeição no seu coração. Então, o primeiro passo é reconhecer. Você reconhece. Chame do que quiser. Chame de vergonha dos outros. Chame de medo, temor de homens. Mas reconheça o seu pecado. Dê nome. Se você lida com rejeição, diga: Deus, eu lido com rejeição. E aí também inclui arrependimento. Porque enquanto você reconhece, você se arrepende. Aí você fala: não, mas eu estava acreditando numa mentira do diabo. Você estava dialogando com o diabo. Você estava entrelaçado ao diabo quando você acreditava na mentira dele. Então, se arrependa. Atos 3,19 diz: arrepende-se, pois, e voltem para o Senhor, para que os seus pecados sejam apagados. O terceiro passo é receber perdão. Peça a Deus perdão. E receba. Salmo 103 vai dizer: não nos trate conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, receba o perdão de Deus. O quarto passo é repreenda o Satanás. Tome o seu lugar de autoridade através do poder da morte e ressurreição de Cristo. E repreenda. Jesus disse a Satanás, quando ele foi tentado no deserto: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, quando o diabo vir com a mentira, reconheça se você sentiu que você não é amado, se você acreditou na mentira do diabo. Se arrependa, enquanto você reconhece, receba o perdão de Deus e repreenda Satanás. É o quarto passo, repreenda Satanás. E o quinto passo, substitua a mentira do diabo por uma verdade do Senhor. Se você não se acha amado, você pode falar para o Senhor. E você vai declarar para você mesmo: o Senhor levou sobre si todas as dores por mim. Pai, o Senhor me ama, porque a tua palavra diz que você amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Pai, o seu sacrifício me trouxe, me inseriu na sua família, me enxertou no seu amor, me arregou em seu amor. Então, não é difícil. Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, arrepender. Terceiro passo, receber perdão. Quarto passo, repreender. Quinto passo, substituir. Esses são os passos para a gente lidar com a rejeição. Para vocês vencerem a rejeição na vida de vocês. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela gera cura. Ela trata a gente. Então, vamos nos colocar de pé agora. E só para ensinar vocês, hoje a nossa oração vai ser fazendo 5 passos. A gente vai orar fazendo 5 passos. E aí depois vocês podem botar em prática em casa. Quem quiser, eu tenho um arquivozinho, eu posso mandar para vocês lembrarem. Só chamar lá no WhatsApp. Mas nós vamos orar. E nós vamos começar orando nos arrependendo. Na intercessão, a gente sempre começa a nossa oração se arrependendo. Então, feche os seus olhos. Quem puder, descruza os braços. Fica com os braços soltos. A gente também comunica ao Espírito Santo com as nossas mãos livres. Vamos orar. Vamos nos arrepender juntos. Então, vocês podem falar comigo. Pai, eu me arrependo e reconheço toda a rejeição que fez raiz no meu coração. Eu te peço perdão
que o Senhor venha ao meu encontro e derrame sobre mim o meu perdão, o seu perdão. Pai, eu repreendo todas as vozes do diabo na minha mente que diz que eu não sou amado, que eu não sou aceito, que eu não sou desejado. E eu substituo pelas suas verdades, porque a sua palavra nos diz que nós somos amados, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Pai, eu te peço que o Senhor me conduza por meio do teu Espírito e por meio da sua palavra a crer e viver pela sua voz. Que nós sejamos o povo que é aquele que ouve a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava aflito, em angústia e dor, mas veio teu amor e levou tudo embora. Como reagir a tão gracioso amor, se não entregando tudo o que tenho em teu altar? O que sou é teu pra sempre, eu descansarei em ti. Insistente amor que me alcançou. O que sou é teu pra sempre, eu insistente amor que me conquistou. Pai, nós entregamos esse culto diante do Senhor. Nós oramos para que a sua palavra venha brotar no nosso ser. Que a sua palavra ocupe cada lacuna que existe no nosso coração. Pai, nós oramos para que o Senhor seja o nosso conforto, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai, eu oro para que esses dias que virão, eles sejam totalmente entregues nas suas mãos. Pai, eu oro para que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém.